Programa Vida Mais. Oferecimento Santa Fé, Centro Hospitalar e Maternidade. Faculdade 7. É muito mais que tecnologia. Construtora estrutural, edificando sonhos. Unimed Teresina, cuidar de você. Esse é o plano. LogMed, saúde fácil. Core Clínica, uma clínica carinhosamente pensada para você. Rua Coelho de Resende 483. Domingo 8 de fevereiro de 2026 e mais uma vez estamos juntos aqui nesse projeto da Band Piauí, que é o nosso Vida Mais. Todo domingo, de 7 às 8, é um prazer poder entrar na sua casa e poder trazer aqui informações dessa que de fato é a principal área da nossa vida, que é a área da saúde, porque sem a saúde a gente não consegue ter todas as outras realizações que a gente tanto sonha, que a gente tanto almeja. Então, para que a gente possa conseguir tudo aquilo que está no nosso pensamento, a gente tem que ter uma boa saúde física, uma saúde mental, enfim, e o restante é com a gente trabalhando para que a gente possa atingir todos os nossos objetivos. E por isso que o Vida Mais existe, para a gente falar aqui de todos os temas que são relevantes e que traz esse impacto para a nossa vida. Aqui a gente fala de saúde, fala de prevenção, mas também a gente fala de mercado de trabalho, a gente fala de gestão empresarial, a gente fala sobre ensino médico, conversa com diversos profissionais que têm informações importantes, porque a gente entende que nem tudo aquilo que a gente precisa saber, a gente tem informação de qualidade e técnica dentro da internet. Então, o Vida Mais é esse espaço dentro da TV piauiense que traz aqui profissionais competentes e com informação de qualidade. E lembra você, falando em profissional competente, aqui é o nosso número do WhatsApp para que você possa participar com a gente. Fazer sugestão de pauta, sugestão de entrevistados, fazer sua selfie aí, mandar aqui pra gente dizendo que você está assistindo o Vida Mais. Sugestão de qualquer tema que você queira, através da nossa produção, a gente está aqui para receber sua mensagem e convidar aquele profissional que você gostaria que fosse entrevistado por nós aqui dentro do Vida Mais, que é gravado aqui na Core Clínica, aqui na Coelho de Resende, aqui em Teresina. Se você chega, nós já estamos com quase um ano no ar aqui na Band. Esse é o nosso episódio número 38. Mas de repente, se você não viu ainda o Vida Mais, está chegando agora, eu sou Jocerlano, sou médico aqui em Teresina, mas aqui dentro desse projeto a gente tem todas essas informações de saúde que a gente sabe que isso é relevante para você e para toda a sociedade. No programa de hoje, nós anunciamos ao longo dos primeiros programas de 2026 que ao longo desse ano teremos muitas novidades, teremos novos quadros, novos temas. E no programa de hoje nós teremos daqui a pouquinho, ainda nesse primeiro bloco, aqui na nossa primeira entrevista, a doutora Eduarda Ferreira. Ela que é cirurgiã dentista e nós vamos falar aqui de um tema que, se não lhe afeta alguém da sua família, algum amigo, porque é um tema relativamente comum, que é bruxismo. Vamos saber o que é isso, quais as causas, como que a gente faz o diagnóstico, como que isso pode impactar a nossa vida, será que de repente atrapalha a nossa qualidade de vida? Você vai conferir nessa entrevista aqui com a doutora Eduarda. E ainda, quais as opções de tratamento. No nosso segundo entrevistado de hoje aqui, que você sabe que o Vida Mais ele é feito de diversos momentos, diversos quadros, matérias especiais, informações, mas o forte do nosso programa são as entrevistas, sempre com pessoas que trazem uma informação importante para você. O nosso segundo entrevistado hoje é o Giovanni Graco. Ele é superintendente dos recursos próprios da Unimed Teresina. E, logicamente, você que tem um plano de saúde ou não, sabe o quanto que isso tem mudado nos últimos anos e como que as operadoras de saúde precisam se adaptar para oferecer um serviço de qualidade cada vez melhor. E nós vamos conhecer quais os projetos, o que a Unimed tem feito, a Unimed Teresina tem feito nos últimos anos e como que vai prestar uma melhor assistência nos próximos anos. Todas essas informações, todos os detalhes, o Giovanni Graco daqui a pouquinho vai trazer para a gente. Aqui eu coloco agora o nosso YouTube, o canal do YouTube oficial, porque esse episódio, daqui a pouquinho, ainda agora domingo de manhã, vai estar lá no nosso canal principal e também todos os outros episódios anteriores, todas as entrevistas. Sabe um assunto que de repente você sempre teve muita dúvida? Vai lá no nosso canal do YouTube que certamente vai ter um entrevistado lá com esse tema especialmente para você. De matéria especial no nosso programa, hoje nós teremos uma cobertura do seminário da Hanseníase, que teve recentemente aqui na nossa cidade.
Apesar de ser uma doença relativamente conhecida, não só do meio médico, mas também a sociedade como um todo tem até um certo pudor, uma certa preocupação ainda nos dias de hoje com a hanseníase, a nossa querida repórter Maria Tereza esteve lá fazendo a cobertura e daqui a pouquinho você confere essa matéria especial com muito mais informação para isso. O nosso Vida Mais está só começando e, como de praxe, vamos para o nosso quadro, o Coração 5.0 aqui dentro do Vida Mais, porque você sabe que o Coração 5.0, ele nasceu lá dentro do Instagram. E aqui eu coloco @joserlano_souza. Se você quiser continuar conectado comigo todos os dias da semana, pode mandar dúvida, pode mandar perguntas. Lá dentro, o Coração 5.0, sobretudo, eu falo de prevenção de doenças do coração, que é a principal causa de morte no mundo e lógico que a gente tem muito o que falar disso. A gente precisa se prevenir. Mas o programa Vida Mais aqui na Band, ele é um fruto do que nasceu lá dentro das redes sociais. E o Coração 5.0 é um pouquinho disso e por isso que a gente tem os quadros oficiais aqui também dentro do Vida Mais, o Coração 5.0. Onde aqui a gente amplia as informações e convida outros profissionais para trazer outros temas para a gente. E nosso primeiro convidado aqui dentro do Coração 5.0, o Dr. Samuel Gonçalves, ele que é oftalmologista, vai falar para a gente de um tema muito comum e que também pode gerar muitas dúvidas e certamente tem informações que a gente ainda não sabe. Dr. Samuel Gonçalves vai falar para a gente sobre o uso do óculos de grau e, de repente, dicas e informações valiosas, que esse é o interesse aqui do Vida Mais. Dr. Samuel, seja bem-vindo ao nosso Vida Mais e traz essa informação aqui para a gente dentro do nosso quadro Coração 5.0. Olá, eu me chamo Samuel Ribeiro Gonçalves, sou médico oftalmologista e vou dar algumas dicas para vocês quando devemos procurar o oftalmologista para fazer o óculos. Então, nós dividimos a vida de uma pessoa desde o nascimento até a idade avançada. Ao nascer, já é sabido, toda criança deve fazer o teste do olhinho. Aos 7 anos de idade, a idade da alfabetização, deve-se procurar o oftalmologista para a gente ver e conferir se a criança está precisando de algum auxílio óptico para enxergar o quadro, a professora. Depois dessa idade, adolescência e idade adulta, deve ficar voltando ao médico, oftalmologista, periodicamente, para ver se o grau está aumentando ou não. Aos 40 anos de idade, é normal acontecer a presbiopia. O que é presbiopia? É uma palavra difícil, mas quer dizer vista cansada. Então, toda pessoa acima de 40 anos tem a necessidade de usar um grau a mais para ver melhor de perto. Quando chega aos 60 anos, acontece outra transformação no olho. O cristalino, que é uma lente interna do olho, começa a ficar mais escurecida, o que a gente chama de catarata, e a pessoa acaba indo para uma cirurgia de catarata a seu tempo. Quando a pessoa faz a cirurgia de catarata hoje, a tecnologia hoje, é possível a gente colocar uma lente dentro do olho, que é uma cirurgia que a gente chama de facoemulsificação, mas é uma cirurgia também refrativa, ou seja, você tira aquele grau. Então, depois que a pessoa faz a cirurgia da catarata, já depois dos 60 anos, acaba também ficando sem óculos. Essa é a vida de uma pessoa. Então, mais ou menos aos 7 anos de idade deve ir a criança que está se alfabetizando e acompanhar até os 40 anos de idade. Com 40 anos você começa a usar um óculos para perto e com 60 anos ou às vezes um pouco mais, você faz a cirurgia da catarata e geralmente você fica livre de óculos. Espero que tenha ajudado. Obrigado, Dr. Samuel, pela participação aqui no nosso Coração 5.0. E como a gente falou aqui no começo do programa, né, dando início às nossas entrevistas de hoje, você sabe que o Vida Mais a gente fala de diversos temas e a nossa intenção sempre é trazer qualidade de vida. E hoje a gente recebe a doutora Eduarda Ferreira, ela que é cirurgiã dentista. E nós vamos falar aqui de um tema, doutora, que ainda gera muita dúvida, né, muitos mitos às vezes, que é o bruxismo. Então, doutora Eduarda, seja bem-vinda e se apresenta para a gente aqui no Vida Mais. Obrigada, prazer. Eu sou a doutora Eduarda, cirurgiã dentista, e de fato vim trazer um pouquinho de informação sobre o bruxismo, que muitas pessoas ainda não têm conhecimento, né? E de fato, o que é o bruxismo? O bruxismo é uma doença que se caracteriza pelo apertamento ou ranger de dentes. E ele ainda pode acometer as pessoas durante a noite ou durante o dia. Muitas pessoas acreditavam que era só pela noite,
mas hoje muitas pessoas têm ele durante o dia. E essa doença se caracteriza tanto pelo ranger, pelo apertamento ou até mesmo pelo simples fato de tocar os dentes, que algumas pessoas nem sabem disso. Por quê? Nós, seres humanos, quando estamos com repouso, não estamos fazendo nenhuma função com a boca, seja mastigatória, seja fala, nós ficamos com os dentes sem estar encostado. Quando nós encostamos esses dentes durante o repouso, significa que está tendo uma disfunção ali. Então, isso é o bruxismo. Uhum. E, assim, às vezes o paciente, mesmo acordado, então assim, porque o mais comum é que às vezes é aquele ranger de dentes ou de repente aquela dor que se intensifica durante o sono. Mas é possível o paciente, antes mesmo de um diagnóstico até profissional, ele identificar que está tendo alguma coisa diferente, que está mordendo um pouco mais, o que é que pode chamar a atenção dele? Com toda certeza pode saber que tem bruxismo, mesmo sem você ir em algum profissional para diagnosticar. Quais são os principais fatores que te levam a saber que tu pode ter um bruxismo? Dores de cabeça, é bem comum pessoas relatarem dores de cabeça recorrentes. Uma fadiga nessa região do rosto, que é onde ficam os nossos músculos masseter, que é um dos principais responsáveis pela nossa mastigação. Ou nessa região aqui também de têmporas, que é outro músculo responsável também pela nossa mastigação. E aí ela vai perceber também uma sensibilidade maior nos seus dentes. Por quê? Porque aquela ranger de dentes vai desgastando aquele dente e deixando ele mais sensível. Então, assim, dá para você ir percebendo algumas coisas que te levam a entender que tem algo diferente ali. Ele vai perceber que os dentes, eles vão ficando menor, né, devido ao desgaste. A gengiva também, ela vai meio que subindo, que a gente chama de retração gengival, ou seja, a raiz do dente vai começando a aparecer. Então, isso ali vai trazer a sensibilidade também. Então, assim, existem esses fatores visuais que vão levar o paciente a perceber essa mudança, né? Principalmente na boca dele. Doutora, e assim, se a gente falar então de causas, porque a gente imagina que, às vezes, de repente, uma tensão, ou durante a noite, uma noite que não é tão preparada, de repente, um sono que não tem tanta qualidade, sim. Enfim... Mas o que a gente precisa saber de causa? Por que pode acontecer? A gente tem isso bem definido, essas causas? Tem sim. Bem, as causas do bruxismo são as mais diversas. Existe desde o estresse, a ansiedade, que é muito falado, inclusive, geralmente as pessoas associam o bruxismo, mas é isso. Mas existem outras causas, que são fatores genéticos. A hereditariedade, ela é um dos fatores que leva a isso. Distúrbios neurológicos, a doença de Parkinson, por exemplo. Hoje em dia também a gente tem visto muito TEA, pessoas com o espectro autista. Muitos deles também relatam ter o bruxismo, a gente vê o desgaste ali. Dentre outros fatores como problemas respiratórios. Algumas pessoas que têm problemas respiratórios durante a noite, elas acabam tentando, meio que colocando esse bruxismo como um escape, digamos assim. É tão tal que pessoas que têm apneia do sono, elas têm muito bruxismo, justamente porque o corpo reage àquela falta de respiração com o bruxismo. É uma forma do corpo falar que está sofrendo. Além, assim, ansiedade, doutora Eduarda, assim, acho que todo programa a gente fala disso aqui, né, de ansiedade, porque sempre tem alguma consequência. Sim. E hoje a sociedade, a gente vive sobrecarregado de emoções, de cobranças, de projetos, enfim. Algumas pessoas que podem lidar melhor com determinadas situações, outras nem tanto, e nem sempre tem um controle absoluto de todo o estado emocional. Então, também levando ao bruxismo. Mas, além do estresse e da ansiedade ou das próprias características genéticas, tem alguma outra doença orgânica, física, da boca ou, de repente, da própria mandíbula, enfim, óssea, que também é uma causa e que, de repente, o tratamento aí seria mais fácil? Eu não vou nem falar de tratamento agora, mas a gente fala daqui a pouquinho, mas tem alguma causa que é muito mais definida e que uma intervenção primária minha ali eu consigo resolver definitivamente, ou a maioria das vezes vai ter esse lado emocional também? No caso, nesse processo, falando do bruxismo? Do bruxismo. Tem alguma causa, de repente, uma causa óssea, sim. De repente uma causa muscular que está levando a esse bruxismo, ou sempre a gente vai ter o componente emocional também? Nem sempre, como eu falei, existem outros fatores também, né? No caso, até uma oclusão ruim, ela pode estar fazendo esse desgaste. É como se fosse, de fato, um estresse muscular. Então, necessariamente, não precisa ser esse fator, a ansiedade que vai levar a isso.
Existem sim outros fatores que podem fazer que esses músculos eles tenham uma tensão maior que vai levar a esse ranger, esse apertamento. E de repente então uma correção anatômica, alguma coisa que pode aliviar também. Hoje a gente tem as placas miorrelaxantes que elas servem justamente para ter esse relaxamento. Então ela vai aliviar tanto a questão muscular, a questão de dores de cabeça, que é uma consequência, e a questão dentária também, né? Diagnóstico, ele é feito com exame físico só, dentro do consultório, ou muitas vezes a gente ainda precisa de algum exame de imagem para dar mais alguma informação? Como é que é feito o diagnóstico? Vamos lá. O diagnóstico, primariamente, de fato, é feito pelo dentista, né? Que é ele que vai ter mais acesso a essa região de boca, né? Cabeça e pescoço. Mas existe sim um exame que pode ser feito não com o intuito de diagnosticar o bruxismo, mas que serve, que é a polissonografia do sono, que ela é feita para a apneia do sono, mas como é feito todo um estudo isso, dá para você diagnosticar o bruxismo. Mas assim, quero diagnosticar o bruxismo, o que eu vou fazer? A gente geralmente indica que procure o dentista, porque ele é o principal profissional que vai estar fazendo esse diagnóstico. É porque ele vai ver os sinais, né, que está levando aquela pessoa a ter aquele bruxismo. Aí, a partir daí, ele vai direcionar para um fisioterapeuta, né, que aí já entra na parte do tratamento, psicólogo, dependendo da causa. Como eu falei, tem muitos fatores que podem levar até esse bruxismo. Pode acontecer em qualquer idade ou em determinada faixa etária? Pode acontecer em qualquer idade. Inclusive, hoje a gente recebe muitas crianças que têm o bruxismo. E aí os pais perguntam, nesse caso, eu vou fazer um tratamento com placa? E aí a gente costuma dizer, não, nesse caso a gente não indica. Até porque uma criança, ela tende a acessar esse bruxismo na adolescência. Né? Então a gente não faz o tratamento e também tem toda a questão do desenvolvimento daquela criança. Se eu faço uma placa para aquela criança, eu vou conter o desenvolvimento dela. Então eu não faço nenhum tipo de tratamento. Aguardo, vejo como essa criança vai responder de acordo com a idade e aí a partir daí a gente entra com o tratamento. Qual a intenção do tratamento, da placa especificamente? Qual o efeito que ela vai fazer nessa condição? Ela de fato vai ser para amenizar os efeitos colaterais daquele bruxismo, os efeitos maléficos que ele vai fazer na pessoa. Que é, no caso, ele, como eu falei, ele vai ter um alívio, ele vai evitar que você desgaste seus dentes, vai evitar aquela tensão toda que gera dores de cabeça e tudo isso. Mas a placa, por si só, ela não vai ter um efeito de tratamento sozinho. Precisa de toda a equipe multidisciplinar ali tratando para que, de fato, tenha um tratamento eficiente. Além do seu tratamento, qual o profissional que você também considera adjuvante e importante nesse processo? Pronto, eu sempre indico o fisioterapeuta, porque ele vai indicar exercícios para que a pessoa faça e diminua as dores, tudo isso. Além disso, eu sempre vejo, de fato, eu entro no histórico do paciente e aí a partir daí eu vou entender, deixa eu ver, aqui tem um fator de ansiedade, um fator de estresse, então vamos lá, você já foi no psicólogo? Eu costumo indicar o psicólogo, o fisioterapeuta é indispensável também, e dependendo do caso até o médico, como eu falei, existem os distúrbios neurológicos, que muitas vezes o médico precisa entrar nessa parte também. A gente percebe que quando o paciente vem fazer um check-up, especificamente na minha área, para fazer um check-up do coração, alguma coisa, já nas primeiras palavras, a gente percebe que essa conversa, essa consulta aqui, ela não vai muito para um lado de... a gente começa a imaginar que não vai ter doença do coração ali. E que essa conversa ela vai para um lado emocional, a gente vai descobrir um pouco mais os hábitos, o estilo de vida, a situação familiar, a situação profissional. E ali a gente vai trabalhar dentro disso, né? Para que muitas vezes um sintoma, uma palpitação, uma aceleração, uma arritmia, uma dor mesmo, muitas vezes tem esse lado emocional. Eu acredito que você também trabalha muito com isso. Entende que essa pessoa é ansiosa na forma, muitas vezes, de se comportar, de falar, de piscar o olho ali, você vê, a gente vai ter que caminhar para isso aqui. Quando você identifica isso, já que isso também faz parte, é um componente importante da alteração e dessa condição, melhor falando, como é que você começa a ter os primeiros resultados? Essa pessoa ela começa a fazer um tratamento, começa a, de repente, ter alguma melhora, faz um tratamento com uma equipe multiprofissional, mas qual é a expectativa? Qual é o prognóstico do tratamento? E o que é que a gente espera disso?
Pronto, geralmente o que eu espero é realmente o cessar dos sintomas principais, porque geralmente, uma pessoa que é muito ansiosa, e eu já tratei diversos pacientes que na fala você conhece, a pessoa, à noite ela tá mandando mensagem, então assim, de fato você já percebe, essa pessoa tem um fator de ansiedade que está agravando o bruxismo. E aí, o que eu espero desse paciente? De fato, eu espero primeiro que ele queira o tratamento, não tem como eu querer que ele faça, né? Porque quando a gente indica outro profissional, você tem que esperar a boa vontade do paciente também de ir lá, fazer o tratamento direitinho. Então, primeiro, que ele de fato faça o tratamento com aquele profissional indicado, geralmente psicólogo, como eu falei, o fisioterapeuta, e assim, que cessem aqueles sintomas. Geralmente, ele já muda até de humor. Tenho alguns pacientes que chegaram para mim com aquela ansiedade agravada, com dores de cabeça que estava até evitando que ele tivesse contato social, né, por todo aquele sofrimento. E assim, quando ele começa o tratamento, muda até o aspecto visual da face do paciente. E aí ele começa a relatar que passou toda aquela sintomatologia, que ele está bem, que já não tem mais aquele estresse, aquela ansiedade toda. Sim. Então, assim, envolve tanto a parte física quanto a emocional, o bem-estar, né? Que bom, doutora Eduarda, saber que hoje, assim, a gente diminui mitos, a gente conhece mais o problema especificamente e pode oferecer uma solução melhor. Doutora Eduarda, obrigado pela sua participação aqui no Vida Mais. Aqui a gente fala de saúde, de prevenção, mas a gente não quer falar só da parte ruim que é a doença. A gente quer falar de prevenção também. E vocês na odontologia, a gente tem muitos temas que merecem ser falados. Então tenha também o nosso Vida Mais aqui como um espaço dentro da TV Piauiense para que a gente possa trazer esses temas relevantes. Obrigado e vai ser sempre bem-vindo aqui. Muito obrigada, foi um prazer fazer parte do programa. E assim, saber que a TV do Piauí está se preocupando com algo tão relevante, né? Que é a saúde no contexto geral. Eu agradeço muito pela oportunidade. A gente que agradece. Você continua aqui com a gente, porque ainda tem muito mais Vida Mais aqui na Band. O intervalo é rápido, já já a gente volta. Imagine um curso de medicina que oferece experiências reais de cuidado desde os primeiros períodos. Existe, é o Unicet. O Unicet tem a maior diversidade de práticas acadêmicas do Norte e Nordeste do Brasil. Tem na sua estrutura um complexo ambulatorial, hospital e maternidade Santa Fé e um centro integrado de saúde próprios. E vem aí o Rancho Unicet, que vai integrar ensino, pesquisa, extensão e inclusão. Vestibular de Medicina Unicet, provas 18 de janeiro. Cada nascimento é o início de uma nova história. Um momento que transforma vidas e enche o coração de amor. E na Santa Fé, cada detalhe foi pensado para que esse capítulo comece com conforto, carinho e tranquilidade. Nossas novas suítes unem sofisticação, tecnologia e acolhimento, porque aqui, cada vida que chega é recebida com amor, respeito e dedicação. Chegamos aos 42 anos conscientes que já deu tempo de fazer muita coisa, mas queremos fazer muito mais. Já deu tempo de saber que experiência é fundamental, mas vivência é vital. Já deu tempo de se consolidar, mas sempre é tempo de se reinventar. Já deu tempo de ter muitas conquistas, inclusive a maior delas, que é a sua confiança. A vida não só começa aos 40 e poucos, como fica bem melhor. Royal Ville está prontinho para você morar. Um condomínio de casas de alto padrão, com uma completa área de lazer na Zona Leste. Morar no Royal Ville é um sonho realizado. Estou recomendando até para minha irmã. Morar no Royal Ville hoje é a realização de um sonho de uma vida inteira. É a realização de um sonho, de ter um local para poder ficar com a minha família. Morar no Royal Ville é tranquilidade. Venha morar aqui você também. Comprando a sua casa aqui no Royal Ville, você ganha uma viagem inesquecível com direito a acompanhante para Paris ou Nova York. Você escolhe. Royal Ville, seu novo lar, seu novo destino. Um empreendimento com a marca e a credibilidade da construtora Estrutural.
De volta com o nosso Vida Mais, o intervalo foi rapidinho, a gente falou que a gente vai lá e volta, porque a gente ainda tem muito conteúdo aqui dentro do Vida Mais. Teremos a segunda entrevista daqui a pouco com o Giovanni Graco, ele que é superintendente dos recursos próprios da Unimed Teresina, e vamos falar um pouquinho aqui sobre informações, tanto da operadora de saúde e como que a Unimed tem se preparado para servir um serviço de cada vez mais qualidade para você, usuário, e para você que pretende ser cliente Unimed. Na nossa matéria especial, nós falamos aqui no começo do programa que a nossa querida repórter Maria Tereza esteve no seminário de hanseníase recentemente aqui na nossa cidade. A hanseníase, essa que é uma doença que, apesar de termos um conhecimento já de longas datas desse tipo de por que ela acontece, quais os sintomas, quais as melhores opções de tratamento, mas a gente sabe que, infelizmente, nos dias de hoje, ainda causa uma certa preocupação na sociedade como um todo. E por isso que o Vida Mais também quis estar lá cobrindo esse evento e traz agora, e você confere essa matéria especial da Maria Tereza aqui no Vida Mais. Vida Mais está aqui hoje no terceiro seminário de hanseníase. Eu estou aqui com a Stephanie, ela que é coordenadora do Centro Maria Imaculada. Stephanie, seja bem-vinda ao nosso programa Vida Mais. Fala um pouco pra gente como surgiu a ideia do seminário, visto que nós já estamos aqui na terceira edição. O terceiro Serrans, nosso terceiro seminário, ele é realizado em alusão ao Janeiro Roxo, que é o mês de conscientização sobre a hanseníase, e é uma forma da gente falar sobre a hanseníase, da visibilidade, porque a gente vive isso diariamente nos nossos novos diagnósticos que a gente realiza durante os nossos atendimentos. Então é importante a gente falar e dar visibilidade para a hanseníase. E essa é a proposta do seminário, para que a gente possa levar conhecimento para estudantes, que são futuros profissionais, e para a comunidade em geral. O Centro Maria Imaculada é um centro de referência a nível de estado. Então, no ano passado, a gente teve mais de 23 mil atendimentos no estado do Piauí, contemplando mais de 50 municípios. Nós tivemos 126 tratamentos iniciados no Centro Maria Imaculada, e isso significa que a hanseníase ela não tem idade. Tivemos adultos, tivemos adolescentes e tivemos crianças também, que isso significa que quando tem uma criança e um adolescente iniciando o tratamento da hanseníase, significa que tem adultos que não foram diagnosticados. E quanto mais informações, mais a gente consegue que aquelas pessoas busquem um atendimento médico e consigam ter o diagnóstico precoce. As pessoas têm mania de achar que a hanseníase ela é só manchas, e ela não é só manchas. Ela é dormência, ela é formigamento, ela é cãibra, que eram as coisas que eu sentia, né? Quando eu cheguei no ponto de saúde, a médica falou que não poderia fazer nada por mim, que até porque ela não sabia o que é que eu tinha, né? E aí eu fiquei desesperada. E aí eu descobri através de uma biópsia. Só que até lá, quando eu conheci o Centro Maria Imaculada, foi quando eu cheguei sentindo todas as minhas reações, que eu fiquei toda cheia de nódulos, eu fiquei sem caminhar. E minha primeira médica que me acompanhou me indicou o CMI, que foi onde eu fui bem acolhida, foi onde eu descobri o que é que estava acontecendo comigo. Porque até lá eu não tinha conhecimento da hanseníase, eu não sabia o que ela poderia me causar, né, depois, porque o meu caso ela já veio me prejudicar depois do tratamento, quase um ano de tratamento. Doutora, fala pra gente o que há de mais atual hoje no tratamento da hanseníase. Existem muitas medicações novas que estão em pesquisa, mas atualmente o tratamento da hanseníase é feito com a poliquimioterapia, que é um esquema de tratamento que vem desde a década de 80. A mudança que ocorreu, a última mudança foi em 2022, que foi o tempo de tratamento para os pacientes paucibacilares, que é feito com 6 doses da medicação, e para os multibacilares é feito com 12 doses, mas é a mesma medicação, a poliquimioterapia que a gente chama de única. O que muda é só o tempo de tratamento. Antes da poliquimioterapia, não existia um tratamento eficaz, tá? Para eliminar o bacilo da hanseníase. Então, as pessoas ou eram afastadas do convívio ou era feita a medicação pelo resto da vida,
tá? Mas depois que foi descoberta a poliquimioterapia, o tratamento ficou sendo de 6 meses a 1 ano. Os atendimentos são feitos mais com pessoas que chegam novas ou já acompanhamentos já de longos anos? Como centro de referência, nós recebemos os dois públicos. A gente recebe casos novos diariamente de suspeita de diagnóstico de hanseníase, encaminhados pelas unidades de saúde, que aí a gente vai fazer a consulta dermatológica, os exames de apoio, como a baciloscopia, para o diagnóstico e iniciar o tratamento. Nem sempre a primeira queixa é uma mancha, às vezes é uma dor, uma dormência. Então, por isso fica a dúvida do diagnóstico e encaminham para a gente poder realizar os exames de apoio também. E a gente tem o acompanhamento das sequelas, porque após o tratamento, infelizmente, se o diagnóstico não foi precoce, ela pode ter o acometimento dos nervos. Então, tem a perda de força, a perda de sensibilidade e até, às vezes, deformidades. Então, esses pacientes, eles ficam com a gente numa reabilitação que, às vezes, pode ser para a vida toda. A principal característica da hanseníase é a perda da sensibilidade. Então, pode ter ou não mancha na pele. O principal é a perda da sensibilidade, que pode ser térmica, a pessoa não sente o frio e o quente, pode ser a dor e pode ser ao toque. Se você tem alguém na sua família que já teve hanseníase ou não, né, se você tiver alguma mancha ou alguma perda de sensibilidade, dormência, procure o serviço médico, porque o tratamento precoce é o mais eficaz, é o que evita as sequelas, as temíveis sequelas e as reações que podem acontecer nos pacientes com hanseníase. Hoje a hanseníase ela tem cura. Após o tratamento, se feito corretamente, a pessoa, após o tratamento, está curada, ela não transmite para ninguém. A partir do primeiro medicação, da administração da medicação, ela já não transmite mais para ninguém. Então, quanto mais cedo você inicia o tratamento, mais as chances de você ter uma qualidade de vida depois e não ter sequelas da doença. E aí, quando eu cheguei no Centro Maria Imaculada, foi quando eu descobri o que estava acontecendo comigo e tô lá até hoje. Eu já sou paciente, faço parte do grupo de liderança, já ajudo outras pessoas a quebrar até o preconceito, porque, queira ou não, tem muita gente que tem preconceito e eu tô lá ajudando qualquer um que chega lá para querer saber, informar, a gente está aqui para ajudar. É por isso que o Vida Mais existe, para a gente dar cobertura a esse tipo de evento, para trazer essa informação para você. E relembro que você tem um evento que vai fazer aqui em Teresina, sobretudo na área da saúde, na área da cidadania, que vai poder trazer informações para as pessoas. Fala com a gente aqui na nossa produção, a gente coloca mais uma vez o nosso WhatsApp, para que você possa pedir a cobertura do Vida Mais, porque é para isso que esse espaço existe dentro da TV, falando de saúde. Lembra você que você quer se tornar o médico que você sempre sonhou? Você precisa fazer medicina no Unicet. Esse é o centro universitário com 27 anos de experiência e que tem toda a capacidade para lhe levar para o nível mais elevado da sua formação médica. Porque na Unicet você vai aprender, além da formação básica, das disciplinas mais tradicionais, que faz parte do currículo que você precisa para se formar esse profissional, mas também precisa aprender hoje em dia sobre marketing, sobre inteligência artificial, sobre gestão e tudo aquilo que a gente chama de soft skills para que você se torne o profissional mais preparado possível. Essa formação completa você só tem aqui na Unicet. Vamos falar um pouquinho mais de qualidade de vida, de promoção de saúde. Teresina, a gente tem falado muito disso aqui sobre as corridas, né? E como que isso tem feito parte do calendário, sobretudo dos fins de semana da cidade de Teresina. E hoje, por uma causa muito especial, a gente gostaria também de falar aqui que agora no dia 28 de fevereiro, você através desse contato aqui, godream.com.br, você pode fazer sua inscrição para a corrida Raros Piauí. Essa é uma corrida que vai muito além da promoção da saúde física, mas sobretudo de participar de uma causa importante que traz todas as informações de pessoas que convivem com doenças raras no Piauí. E olha só porque essa corrida é especial, porque tem a participação mais acessível de 300 metros, de 3 km, de 5 km e de 10 km. Você escolhe a categoria que você quer participar. E assim, você vai poder participar não só de uma corrida e que vai levar a saúde para você, mas também fazer parte de todo esse movimento que tem impactado e que precisa ter mais voz. Então, parabéns à organização da Corrida Raros Piauí e o Vida Mais também estará lá no dia 28 de fevereiro fazendo a cobertura. Bom,
Se você pretende ter a sua gestação da forma mais tranquila possível, você precisa conhecer o cartão especial gestante do Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé. Porque, através de uma rede de benefícios, você tem acesso a muitos serviços que vão deixar a sua gestação segura e você, mamãe, você futuro papai e toda a família, porque a gente sabe que a gestação é um momento para toda a família, né? Não tem momento mais especial do que a chegada de um bebê. E isso acontece de forma mais segura dentro de todos esses serviços que a Santa Fé oferece para você. Conheça o cartão especial gestante do Centro Hospitalar e Maternidade Santa Fé. Bom, vamos de quadro Coração 5.0, porque dentro aqui do nosso programa, a gente traz outros temas aqui que podem agregar muito mais. Relembra você que o quadro Coração 5.0 nasceu lá no Instagram e agora o perfil que eu coloco aqui é o nosso perfil mais novo do programa, chamado @Programa Vida Mais. E você pode acessar e é uma forma a mais da gente ter contato ao longo de toda a semana. Aqui na TV, a gente está todo domingo, de 7 às 8 da manhã. Mas aqui dentro do @Programa Vida Mais, o nosso perfil oficial do programa, você participa com a gente lá e faz todas essas sugestões. O Coração 5.0 aqui dentro do Vida Mais, agora a gente vai falar de um tema que também tem sido debatido muito nos últimos meses, principalmente com novos tratamentos da obesidade. Obesidade que é uma doença crônica e que muitas vezes é multifatorial, não é simples tratar uma obesidade. Mas o Dr. Michael Lustosa vai trazer para a gente a experiência dele e dicas importantes para que a gente possa combater essa doença crônica que é a obesidade. Dr. Michael, seja bem-vindo ao Vida Mais e participe aqui com a gente dentro do quadro Coração 5.0. Hoje se fala muito em emagrecimento rápido, em medicamentos e soluções imediatas. Só que isso tem deixado muitas pessoas confusas, culpadas e até paralisadas. Mas é importante entender que a obesidade não é apenas uma questão de estética. Ela é uma condição de saúde que precisa ser cuidada com orientação, consciência e passos possíveis no dia a dia. E a pergunta que muita gente faz é: por onde começar? O primeiro passo é mudar o olhar. Obesidade não é só falta de força de vontade. Ela é uma condição multifatorial que envolve genética, hábitos, emoções e metabolismo. O excesso de peso impacta diretamente na saúde e na qualidade de vida. Aumenta o risco de diabetes, pressão alta, doenças do coração, dores nas articulações, dificuldade para respirar e alterações no sono. Na prática, por onde começar? Primeiro, procure um profissional de saúde. Não é indicado iniciar dietas restritivas ou usar medicamentos por conta própria. Muitas vezes, ajustes simples já fazem a diferença. Melhorar a alimentação, incluir um movimento na rotina e cuidar do sono. Não precisa ser perfeito, precisa ser constante. Constância vale mais do que esforço extremo por poucos dias. Cada corpo responde de um jeito, por isso, o tratamento precisa ser individualizado. Em alguns casos, mudanças no estilo de vida já trazem resultados. Em outros, pode ser necessário o uso de medicamentos, sempre com indicação médica e acompanhamento. E é fundamental lembrar que a saúde emocional faz parte do processo. Comer também está ligado à ansiedade, ao estresse e à autoestima. Se você está acima do peso, não se culpe, se observe, procure orientação. O primeiro passo é possível, é acessível e é individual. Cuidar do peso é cuidar da saúde. E isso é um investimento na sua qualidade de vida hoje e no seu futuro. Obrigado, Dr. Michael, por participar com a gente aqui do Coração 5.0, falando desse tema também tão sensível que é a obesidade. Dando sequência aqui ao nosso Vida Mais, como anunciamos aqui no começo do programa, a gente tem o prazer de receber aqui o Giovanni Graco, ele que é superintendente dos recursos próprios da Unimed Teresina. E nós vamos falar aqui de um tema que também é fundamental nos dias de hoje. É como que a operadora, como que a Unimed Teresina especificamente, tem se preparado para tratar aqueles pacientes que precisam, que têm transtorno de desenvolvimento e precisam de um ambiente adequado e acolhedor como esse. E a gente vai falar um pouquinho agora sobre o Te Acolher da Unimed Teresina. Bem-vindo, Giovanni, ao nosso Vida Mais. Obrigado, doutor, por esse momento importante, para que a gente possa mostrar um pouco mais do que a Unimed Teresina está fazendo pelos seus beneficiários. O Te Acolher, né, graças a Deus, é somente um de tantos serviços ou recursos próprios que a Unimed Teresina possui, e todos esses serviços eles têm uma base fundamental, que é acolher o nosso beneficiário de forma com que ele consiga entender que dentro dessas estruturas ele se sente em casa e aquele produto no qual ele adquiriu é lá que efetivamente ele vai conseguir conquistar tudo aquilo que ele deseja.
Sem dúvida, Giovanni. Nós tivemos aqui já participação em outros momentos do próprio Newton, nosso presidente lá também. A gente fala aqui reiteradamente, eu sou médico cooperado Unimed, é o plano da minha família também. E a gente sabe o quanto que a gente tem esse acolhimento dentro da Unimed, Giovanni, mas a gente queria discutir um pouquinho aqui sobre isso também. Antes de mais nada, Giovanni, se apresenta um pouco pra gente. A gente se encontra lá dentro das nossas assembleias, das nossas reuniões. Mas você, Giovanni, atualmente está aqui no Piauí, contribuindo com a Unimed. Se apresenta um pouquinho pra gente. Bom, doutor, eu sou gaúcho, naturalmente. Eu vim aqui para o Piauí mais ou menos há uns 5 anos, para assumir esta função de executivo da área de recursos próprios. O sistema Unimed, como um todo, em nível de Brasil, ele vem fazendo este tipo de upgrade, vamos chamar assim, do ponto de vista de gestão, né? São mais de 50 anos do sistema Unimed no Brasil e a necessidade da profissionalização para a estrutura organizacional, ele vem acontecendo de forma gradativa. Quando a gente diz o que é o recurso próprio, né? O Hospital Unimed Primavera é um recurso próprio, o Centro Integrado é um recurso próprio, o Home Care é um recurso próprio, a área de SOS é um recurso próprio, né? A área aeromédica é um recurso próprio, a nossa estrutura que nós temos de pronto atendimento adulto e infantil em Parnaíba também é considerado um recurso próprio, e o Te Acolher, que é o tema da nossa conversa, também um recurso próprio. Além de todas as clínicas da rede credenciada, nós também contamos com um recurso próprio para que a gente possa garantir ainda mais a eficiência e a qualidade para este atendimento. E a gente teve, né, a oportunidade ao longo desse período, no ano passado, por exemplo, conseguimos fazer o processo de acreditação ONA1 para o Hospital Unimed Primavera. E agora fomos reconhecidos com o selo Diamante pela Unimed Brasil em excelência de qualidade, tanto na segurança do paciente quanto na assistência do paciente. Então, são feitos importantes que a gente entrega para a nossa comunidade. Um pouquinho antes de chegar aqui, estava vendo 2 relatos de 2 cooperados que estiveram internados conosco e fazendo qual observação? A gente sempre está do outro lado e agora eu fui paciente e a qualidade dessa assistência, aquilo que eu sempre ofereço para o meu cliente, eu pude verificar na pele, em loco, como que foi o atendimento. Por isso, de tantos feitos e tantas realizações dos últimos anos, é que a Unimed, de fato, está entregando um serviço de cada vez mais qualidade que tem chamado a atenção de todos os usuários. São em torno de 180 mil vidas quando se coloca a... Unimed intermédia, a gente vai estar falando de em torno de 130 mil. 130 mil vidas, né? Um impacto muito grande para a sociedade. E esse projeto chamado Te Acolher, nos últimos anos tem sido um desafio para a sociedade como um todo, para as famílias sobretudo, para a comunidade médica, para a gente lidar com diagnósticos que precisam de muito mais atenção, desde a identificação inicial do problema e muitas vezes um suporte que não é só para a criança ou para o adolescente que tem um diagnóstico de um transtorno de neurodesenvolvimento, mas também para toda uma família inteira. E a gente teve agora em 2025, já é uma discussão já até um pouquinho anterior ao ano de 2025, da necessidade que a Unimed também tinha de poder acolher de fato essas crianças, esses adolescentes, com um serviço que levasse também toda essa qualidade que você acabou de relatar, Unimed. Então, fala pra gente o que é exatamente o Te Acolher e como que ele nasceu. Bom, o Te Acolher ele nasceu fruto de uma assembleia, né, na qual o senhor estava lá participando, onde a diretoria executiva trouxe a informação para os médicos cooperados do que estava acontecendo sob o ponto de vista, num primeiro momento, de custos em relação à área de terapias. E nós nos deparamos, então, em um cenário muito atípico do cenário brasileiro. A Unimed Teresina, do ponto de vista de custos, ela chegou num determinado momento que o custo com terapias ele ficou superior ao custo de oncologia. Então, nós entendemos, num primeiro momento, que nós tínhamos ali algo para se trabalhar. Algo não estava andando da forma correta, do ponto de vista de assistência, do ponto de vista daquilo que nós queríamos entregar para o nosso beneficiário. A partir desse momento, então, nós pesquisamos no Brasil o que outras Unimed já estavam fazendo sobre este aspecto para o tratamento em terapias. Os nossos números eles sempre foram muito diferentes, porque eles sempre foram muito maiores do que toda a realidade da Unimed Brasil.
A partir disso, então a gente começou a identificar como que nós poderíamos montar um centro de terapias para acolher, para atender e entender a necessidade dessas famílias. Nós iniciamos esse centro ali na nossa unidade do Ilhotas, né, o nosso centro integrado. Montamos aquela primeira estrutura, lá nós tivemos 11 salas, ultrapassamos 40 profissionais trabalhando e chegamos a um número de 300 pacientes sendo atendidos ali naquela clínica. Ali nós conseguimos personalizar. Em que sentido a personalização? A gente conseguiu entender a necessidade do nosso paciente. A gente percebeu qual era o acolhimento que ele precisava ter. A gente conseguiu entender efetivamente qual era o tratamento que ele precisava fazer. Então, a relação da Unimed, junto com os neuros principalmente, para que a gente pudesse conduzir melhor esse tratamento, ela passou a acontecer de forma mais próxima. O próprio neuro trouxe para nós as necessidades de quais os terapeutas que nós tínhamos que ter dentro da clínica. A partir disso, a gente identificou qual era, cientificamente, aquela terapia que nós deveríamos adotar como sendo a terapia que de fato traria o benefício para os nossos beneficiários. Então, nós entendemos que a terapia seria ABA. Trouxemos essa terapia, buscamos no mercado os profissionais todos especializados em ABA e passamos então a compor este time, né, dando essa assistência, essa qualidade para os nossos beneficiários. O trabalho foi tão bem feito, né? A Unimed Teresina entendeu que era este o caminho e buscamos então um espaço maior. Acho que eu posso dizer que nós tínhamos ali no espaço CIS em torno de 500 metros quadrados, não mais do que isso, e a gente vai para uma estrutura de mais de 3.000 metros quadrados. Eu comentei 11 salas, a gente tem 124 salas na nova estrutura, e a nossa proposta é, de fato, buscar atender 100% de todos os nossos beneficiários que possuem essa necessidade. Então, quando eu comentei sobre os selos, quando eu comentei sobre a questão da acreditação, este é o grande modelo que a Unimed Teresina adotou. O que ela apresenta é o testemunho do próprio paciente ou dos pais dizendo que o meu filho melhorou, em 3 meses aqui o meu filho teve uma excelência na qualidade. Pais que eu tive questionando onde que ele estava sendo atendido. Giovanni, o meu filho já fazia pelo menos 6 meses que não ia a clínica nenhuma, porque ele não queria mais sair de casa. Nós trouxemos para cá e hoje ele me expulsa da sala porque ele quer ficar sozinho com o terapeuta. Então, este é o grande diferencial daquilo que nós queremos oferecer para o nosso beneficiário. Não é só mais uma terapia, não é uma operadora de saúde que construiu um espaço físico para simplesmente fazer mais um tratamento. É um tema muito sensível da sociedade atualmente e que esse conforto, esse carinho que a família vai receber lá dentro vai fazer total diferença. O tratamento, muitas vezes, ele precisa dessa estrutura também emocional de uma família inteira. E a gente estava vendo, além da superestrutura que você falou de mais de 3.000 metros quadrados, mas assim, também para a família também foi pensado como um espaço de coworking para que eles possam... Como é que foi pensado isso? Muitas vezes essas terapias têm um tempo ali mais prolongado e dá esse suporte a mais para a família. Quando a gente sai do paciente especificamente, como é que foi o planejamento para que toda a família tivesse esse bem-estar? Bom, este serviço, como o senhor bem colocou, ele exige a participação do pai. Então, vamos imaginar que eu tenha um turno de 4 horas... Este pai, obrigatoriamente, ele precisa estar dentro desse serviço, acompanhando o tratamento do seu filho. Então, nós pensamos em espaços que trouxessem, então, algum tipo de benefício e de qualidade para esse pai. Nos dias de hoje, né, muitos conseguem fazer o seu tipo de atividade em home office, então nós montamos áreas para que os pais possam trabalhar com o seu laptop, com o próprio celular, em espaços como cowork, onde ele consegue ter uma mesinha, uma cadeira, e ali ele poder desenvolver o seu trabalho enquanto ele está ali com o seu filho em atendimento. Mas a gente também pensa nessas 4 horas em que ele fica lá. Então, junto a algumas universidades, nós estamos propondo que essas faculdades venham para dentro da clínica. Em alguns momentos a gente já conseguiu que isso acontecesse e este ano ele vai ser muito mais fortalecido. Onde eu tenha terapia em grupo para os pais, onde eu tenha, de repente, uma terapia individual para aquele pai que tenha mais necessidade, ou até para a própria família. O cuidado com aquela criança que ainda não foi para a sala de tratamento, mas está ali ainda na recepção. Então, eu ter um estagiário ali cuidando desta criança.
Quem sabe a gente também propor para alguns cursos, por exemplo, questão de massagem, de massoterapia, fisioterapia, alguém que vai ensinar esses pais, por exemplo, principalmente as mulheres com automaquiagem, enfim. Quando a gente fala jeito de cuidar Unimed, né, isso não é só um slogan, ele é real. Então eu preciso transformar a vida dessas pessoas, garantindo para que todos os que estejam dentro daquele espaço entendam o que é esse jeito de cuidar. Aos poucos, né, o Te Acolher foi crescendo, o número de atendimentos foi aumentando muito, sobretudo agora no final de 2025, pelo atendimento dentro do recurso próprio lá no Te Acolher. Como é que tem sido a experiência de quem já trata lá dentro? Qual o feedback inicial que vocês têm tido dentro desse primeiro ano, vamos dizer assim? Daqui a pouquinho a gente vai estar fazendo o ano daquela estrutura. E como que isso tem vindo, essa resposta para vocês? A principal forma que eu tenho de expressar isso são os pais não querendo sair, né? É um sinal verdadeiro, né, do quanto a gente tem um acolhimento importante. Importante a gente dizer que o recurso próprio, o Te Acolher especificamente, ele não vem de forma nenhuma para concorrer com as clínicas da rede credenciada. Muito pelo contrário, nós dependemos muito das clínicas, da rede credenciada como um todo, para atender. Afinal de contas, esse é o nosso portfólio de atendimentos. Mas a Unimed entende que ela precisa ter este recurso de forma própria para que ela entenda cada vez melhor a necessidade do nosso cliente. E na medida em que eu entendo a necessidade do meu cliente, eu vou transformando as minhas estruturas, a forma com que eu vou atendendo de acordo com essa necessidade. Então, hoje a gente tem feitos que são impressionantes, feitos que antes nós não víamos, ou pelo menos não tínhamos esta percepção. Nós percebemos famílias que nós conseguimos fazer um ajuste a este atendimento no sentido de que ele consegue fazer alteração do tipo de terapia. Ou seja, ele teve uma evolução tão grande numa determinada terapia, por exemplo, em fono, e ele consegue agora não mais precisar do fono, pelo menos naquele volume, e passar para uma outra terapia. Por quê? Porque ele teve evolução e a gente consegue mostrar essa evolução na prática. A gente consegue ir mostrando esta evolução, eles vão percebendo esta evolução e este início que eles chegam um pouco ainda receosos do tipo de tratamento que eles vão receber, eles começam então a perceber que, opa, tem diferença. Sim. De fato, eles estão me mostrando algo que é verdadeiro. Por que é algo verdadeiro? Porque eles estão sentindo esta evolução. Quem está em torno diz, poxa, como melhorou, como está falando melhor, como tem uma percepção melhor. Claro, doutor, são níveis diferentes, né? A gente tem ali o espectro 1, 2 e 3, Sim. Mas assim, é perceptível a diferença independente dos níveis. Então, hoje o Te Acolher, ele traz essa experiência valorosa para o nosso cliente, ele consegue ter esta percepção e por vezes, quando ele também não concorda, ele senta com a equipe. E a equipe, de forma multiprofissional, senta com ele para discutir qual é a percepção dele, por que de repente ele não está aceitando aquele diagnóstico ou aquela evolução, para que isso, de fato, ele aconteça de forma harmoniosa. Mas preciso sempre afirmar, de forma muito técnica, né? Apresentando os resultados, mostrando qual é a evolução e isto vai dando segurança para a família. E a melhor coisa que nós identificamos nesta prestação de serviço é exatamente isso. É quando a família percebe que ela não é um número, que ela não é só mais um lá dentro. Ela, de fato, ela está sendo avaliada como única, né? Eu tenho um profissional para cada paciente. Então, naquele tempo daquele tratamento, é somente aquele profissional e aquele paciente. Isso tem uma diferença formidável no tratamento e na evolução dessas crianças. Sem dúvida, Giovanni. Que bom que a doença, o transtorno, ele foi se tornando cada vez mais conhecido. Ainda há muito o que avançar em diagnóstico, em tratamento, mas que bom que a Unimed Teresina também evolui dando esse passo à frente e poder oferecer esse serviço a essas crianças, a esses adolescentes, porque até 17 anos lá, não é isso? Isso. De 0 a 17 anos. De 0 a 17 anos. Só terapias especiais, né? Nós não fazemos outro tipo de terapia, então basicamente o espectro autista é o que nós atendemos dentro deste espaço do Te Acolher. Perfeito. Giovanni, bem-vindo sempre ao nosso Vida Mais, à nossa Unimed Teresina. Tenham aqui dentro desse espaço
Agradecimento especial ao PC, ao próprio Newton, ao Dr. André, Dr. Rodrigo, e que fazem a Unimed Teresina, e juntamente com você e seu time, que tem avançado tanto nesse serviço. Esse espaço é nosso. Seja sempre bem-vindo e obrigado, meu amigo, pela participação. Obrigado, doutor. E reforçar, o sistema Unimed Teresina, ele de fato ele olha para o seu beneficiário. Ele de fato ele enxerga essa necessidade e ele oferece esse serviço. A Unimed Teresina, ela tem como uma cooperativa médica, e lá, há mais de 50 anos, quando ela foi criada, aquele grupo de médicos que se reuniu, ele pensou em uma estrutura, ele pensou em como que ele tinha que atender o beneficiário, porque ele via a necessidade dele, como médico, melhorar esta qualidade assistencial. E a gente olha para o sistema Unimed, mais de 50 anos depois, seguindo este mesmo caminho, né? Então, louvando aquilo que lá atrás, né, grupo de médicos como o senhor, apostaram nessa cooperativa médica para que a gente pudesse dar o melhor que um médico tem para oferecer, o melhor que a assistência médica tem para oferecer. Então, Unimed Teresina está de parabéns por essa oferta. Obrigado, Giovanni, pela sua participação e pela Unimed. E você segue aqui com a gente. Nosso intervalo aqui no Vida Mais é rapidinho. Já já a gente volta. Imagine um curso de medicina que oferece experiências reais de cuidado desde os primeiros períodos. Existe, é o Unicet. O Unicet tem a maior diversidade de práticas acadêmicas do norte e nordeste do Brasil. Tem na sua estrutura um complexo ambulatorial, hospital e maternidade Santa Fé e um centro integrado de saúde próprios. E vem aí o Rancho Unicet, que vai integrar ensino, pesquisa, extensão e inclusão. Vestibular de Medicina Unicet, provas 18 de janeiro. Cada nascimento é o início de uma nova história, um momento que transforma vidas e enche o coração de amor. E na Santa Fé, cada detalhe foi pensado para que esse capítulo comece com conforto, carinho e tranquilidade. Nossas novas suítes unem sofisticação, tecnologia e acolhimento, porque aqui, cada vida que chega é recebida com amor, respeito e dedicação. Chegamos aos 42 anos conscientes que já deu tempo de fazer muita coisa, mas queremos fazer muito mais. Já deu tempo de saber que experiência é fundamental, mas vivência é vital. Já deu tempo de se consolidar, mas sempre é tempo de se reinventar. Já deu tempo de ter muitas conquistas, inclusive a maior delas, que é a sua confiança. A vida não só começa aos 40 e poucos, como fica bem melhor. Royal Ville está prontinho para você morar. Um condomínio de casas de alto padrão, com uma completa área de lazer na Zona Leste. Morar no Royal Ville é um sonho realizado. Estou recomendando até para minha irmã. Morar no Royal Ville hoje é a realização de um sonho de uma vida inteira. É a realização de um sonho, de ter um local para poder ficar com a minha família. Morar no Royal Ville é tranquilidade. Venha morar aqui você também. Comprando a sua casa aqui no Royal Ville, você ganha uma viagem inesquecível com direito a acompanhante para Paris ou Nova York. Você escolhe. Royal Ville, seu novo lar, seu novo destino. Um empreendimento com a marca e a credibilidade da construtora Estrutural. De volta com o nosso Vida Mais, quase 8 da manhã, mas a gente ainda tem ainda aqui o nosso bloco final. E nessa volta, eu lembro para você que hoje, além de um plano de saúde tradicional, você pode ter a oportunidade de conhecer a LogMed+, que é um plano de acesso em saúde com muitos benefícios. Mas hoje eu não vou falar sozinho aqui do que eu falo todo domingo. Eu vou convidar a nossa colaboradora, Ana Lígia, para falar para você um pouquinho do que é o LogMed+. Ana Lígia, conta aqui pra gente sobre essa novidade. Oi pessoal, estamos aqui hoje para falar sobre um roxinho que todos nós conhecemos, ou deveria conhecer. Talvez não seja aquele roxinho que vocês estão imaginando, mas estamos falando de LogMed+, o plano de acesso à saúde que cabe no seu bolso. Consultas, exames, telemedicina e uma rede de benefícios, tudo com preço acessível e sem burocracia. Assim como o roxinho que vocês já conhecem veio para facilitar a sua vida financeira, a LogMed+ veio para facilitar o seu cuidado com a saúde, porque cuidar da saúde também precisa caber no seu bolso.
Então conheça, entre em contato aqui nesse número 869-9930-6000 e também seja um associado LogMed Mais com todos esses benefícios. O nosso Vida Mais está quase chegando ao final, porque já são quase 8 da manhã, e eu relembro a você que aqui dentro do nosso perfil, lá dentro do YouTube, você tem acesso a esse episódio e todos os outros anteriores. E dos outros domingos também, tudo vai ficar lá dentro do YouTube. Por quê? É importante a gente continuar essa nossa presença lá dentro para que de repente você possa encaminhar uma entrevista, gostou de um tema, gostou de um assunto, encaminha o link lá do vídeo para um familiar no seu grupo de WhatsApp e que essa informação possa chegar a cada vez mais pessoas. Porque agora a gente precisa finalizar o nosso programa, mas agradecendo a sua audiência, a sua participação, a sua companhia conosco, todo esse projeto aqui dentro da Band, que eu repito, TV Band Piauí, For Live, que é a nossa produtora, a Ravena, a Keren, a Maria Tereza, o Kerle, a Sávia e todos aqueles que fazem com que essa imagem chegue até você, e a gente agradece por todo esse conjunto de pessoas que fazem essa informação de qualidade. Pedir a Deus que continue nos iluminando, que a gente tenha um domingo de paz, um domingo de espiritualidade, um domingo em família e uma semana também abençoada de trabalho e de muitas realizações. Cuide-se de você, da sua família e no próximo domingo esse nosso encontro é aqui no mesmo canal e no mesmo horário, porque o Vida Mais é aqui na Band de 7 às 8. Um grande abraço e até lá. Programa Vida Mais. Oferecimento Santa Fé, Centro Hospitalar e Maternidade. Faculdade 7. É muito mais que tecnologia. Construtora estrutural, edificando sonhos. Unimed Teresina, cuidar de você. Esse é o plano. LogMed. Saúde fácil. Core Clínica. Uma clínica carinhosamente pensada para você. Rua Coelho de Resende 483.